Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Zacarias. É o nosso quarto encontro. Vamos trabalhar Zacarias capítulo 4, do versículo 1 ao 14. Façamos a nossa leitura. Quarta visão. O chefe político. Versículo 1. O anjo que estava conversando comigo voltou e me fez acordar, como se estivesse despertando alguém do sono. Ele perguntou: "O que você está vendo?" Respondi: "Vejo um candelabro, todo de ouro, tendo na ponta um reservatório de azeite, e 7 lâmpadas nos 7 bicos que há na extremidade. E junto dele vejo também 2 oliveiras, uma à direita, outra à esquerda." Então perguntei ao anjo que falava comigo: "O que significam essas coisas, meu senhor?" O anjo que falava comigo respondeu: "Você não sabe o que significam essas coisas?" Respondi: "Não, meu senhor." Então ele me explicou: "As 7 lâmpadas são os olhos de Javé, que percorrem toda a terra." Eu lhe perguntei: "O que significam as 2 oliveiras, uma à direita, outra à esquerda do candelabro?" E tornei a perguntar: "O que significam esses 2 ramos de oliveira que vertem azeite dourado por bicos de ouro?" Ele me respondeu: "Você não sabe o que significa essas coisas?" Eu respondi: "Não, meu senhor." Ele me explicou: "São os 2 homens ungidos que estão de pé diante do Senhor de toda a terra. Esta é a mensagem de Javé para Zorobabel. Não será com poder nem com a força, será com meu espírito, de Javé dos exércitos. Quem é você, grande montanha? Diante de Zorobabel, você se tornou apenas uma planície, de onde ele tira a primeira pedra aos gritos. Graças a ela, a palavra de Javé foi dirigida a mim para explicar. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos deste templo. Suas mãos irão terminá-lo. Assim vocês ficarão sabendo que foi Javé dos exércitos quem me mandou a vocês. Pois quem desprezou o dia de pequenos acontecimentos, que eles se alegrem vendo a pedra escolhida na mão de Zorobabel." Este é o nosso capítulo 4, que nós vamos meditar. Versículo 1. Quarta visão. O chefe político. O anjo que estava conversando comigo voltou e me fez acordar, como se estivesse despertando alguém do sono. O vidente, o profeta, está no templo, onde descobre o chefe civil. O modo de falar equipara a visão a um sonho, sem identificá-lo. Um despertar, abrir os olhos para a próxima visão. Versículo 2. Ele perguntou: "O que você está vendo?" Respondi: "Vejo um candelabro, todo de ouro, tendo na ponta um reservatório de azeite e 7 lâmpadas nos 7 bicos que há na extremidade." O candelabro com 7 lâmpadas representa a presença e a manifestação de Deus no meio do seu povo. Aqui vemos uma ampla base que sustenta uma base circular para o óleo.
Nas bordas dessa bacia, 7 bicos retêm as mechas para as chamas, representando o Senhor. Não se deve confundir com o candelabro, né, de 7 braços, cuja figura foi esculpida no arco de Tito em Roma. O número 7 significa unidade e totalidade. Versículo 3. E junto dele vejo também 2 oliveiras, uma à direita, outra à esquerda. As 2 oliveiras são Josué, consagrado para o culto, sumo sacerdote, e Zorobabel, o chefe político, que se esperava que ele fosse consagrado rei, por ser descendente de Davi, onde os 2 poderes, religioso e civil, iriam consolidar a situação do povo. Mas isto não vai acontecer. Zorobabel, que teve a função de governar na época do profeta Ageu e do profeta Zacarias, irá desaparecer. E o único poder que vai sobrar é o poder sacerdotal. Versículo 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que significam essas coisas, meu senhor? Inicia um diálogo de Zacarias com o anjo. Zacarias quer entender o que significa esta visão. Versículo 5. O anjo que falava comigo respondeu: você não sabe o que significam essas coisas? Respondi: não, meu senhor. Zacarias não compreende o significado da visão. Versículo 6a. Então ele me explicou. A partir daqui, vemos uma construção do texto. Vamos seguir a ordem da reconstrução. Versículo 10b. As 7 lâmpadas são os olhos de Javé, que percorrem toda a terra. Javé é onisciente de tudo o que ocorre na terra. Então preste atenção, que do versículo 6a, nós pulamos para o versículo 10b. É uma ordem para poder entender o texto, que praticamente na ordem que está, se ele seguisse o versículo 7, 6b e 7, ele perderia o sentido daquilo que ele ia fazer. Então nós estamos reconstruindo esse texto. Então versículo 10b. Do versículo 6a, nós pulamos para o versículo 10b. As 7 lâmpadas são os olhos de Javé, que percorrem toda a terra. Javé é onisciente de tudo o que ocorre na terra. Versículo 11. Eu lhe perguntei: o que significam as 2 oliveiras, uma à direita, a outra à esquerda do candelabro? Aqui Zacarias quer entender as visões das 2 oliveiras. Versículo 12. E tornei a perguntar: o que significa esses 2 ramos de oliveira que vertem azeite dourado por 2 bicos de ouro? As oliveiras é que oferecem óleo para as lâmpadas. Vemos uma insistência na pergunta para revelar o significado do enigma. Versículo 13. Ele me respondeu: você não sabe o que significam essas coisas? Eu respondi: não, meu senhor. Ainda persiste a dificuldade do enigma das 2 oliveiras. Versículo 14. Ele me explicou: são os 2 homens ungidos que estão de pé diante do Senhor de toda a terra. São os 2 filhos do óleo fresco, os 2 chefes da comunidade atual. São assim designados como chefes da comunidade messiânica vindoura, que virá. Agora, depois do versículo 14, voltamos ao versículo 6b. Esta é a mensagem de Javé para Zorobabel. Não será com o poder nem com a força, será com o meu espírito, de Javé dos exércitos. Não será com o poder humano que Zorobabel vai governar o povo de Deus. O ser humano não deve ter uma excessiva confiança.
A restauração da comunidade e o advento messiânicos são obras de Deus. Será com meu espírito, diz Javé. Deus vai conduzir o chefe político. Cabe a Zorobabel construir o templo, do alicerce até o término, pois ao sacerdote compete só a administração e a custódia do templo. Voltando agora, versículo 7. Quem é você, grande montanha? Diante de Zorobabel, você se tornou apenas uma planície, de onde ele tira a primeira pedra aos gritos. Graças a ela, graças a ela. A montanha de escombros acumulados sobre a área do templo foi removida para desimpedir os alicerces e permitir a retomada das muralhas, a partir das bases, que permanecem intactas. Com o progresso dos trabalhos de reconstrução, a pedra principal não deve ser mais a pedra fundamental, e sim uma pedra do cume, que fica no alto, que remata, dá o remate ao edifício. Versículo 8. A palavra de Javé foi dirigida a mim para explicar. Agora a palavra de Javé veio dirigida ao profeta sem intermediação do anjo. Versículo 9. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos deste templo. Suas mãos irão terminá-lo. Assim vocês ficarão sabendo que foi Javé dos exércitos que me mandou a vocês. As mãos de Zorobabel iniciou o trabalho, e essas mãos de Zorobabel que vão terminar o templo. Zorobabel vai reconstruir o templo todo como chefe político. Aqui se refere aos ouvintes do profeta Zacarias, e não a Zorobabel. Reconhecendo a palavra profética de Zacarias, que falou por meio dele, a origem da missão de Zacarias é divina, é o próprio Deus que fala. Versículo 10. Pois quem desprezou o dia de pequenos acontecimentos, que eles se alegrem vendo a pedra escolhida na mão de Zorobabel. O dia dos pequenos acontecimentos. Quem, pois, desdenhava o dia dos modestos começos da obra da reconstrução? A pedra escolhida, a pedra de estanho, minério de estanho chamado de cassiterita, o ato da fundação do templo era marcado pelo depósito de lingote precioso, uma pedra fundamental. Zorobabel trazia nas mãos a pedra fundamental da construção, a pedra de estanho. Mas também o arremate do templo se colocava uma pedra para ornar o templo. Aqui fala do início e do fim da obra do templo. Então, desde a pedra escolhida, a pedra de estanho, até a pedra de arremate. A pedra de estanho o início, a pedra de arremate o fim. Zorobabel foi aquele que reconstruiu o templo. Mas não foi rei, porque a partir de então, Israel começa a ser dirigido pelos sacerdotes. E fica sempre essa perspectiva messiânica de um descendente de Davi que virá para tomar o poder e reinar em Israel. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.